Tudo bem, pessoal? Professor Calçada, das turmas ITA, do Poliedro de São José dos Campos e de São Paulo. Nós vamos resolver agora uma questão para gente grande, como você que está prestando esse simulado, que está se preparando para a prova do ITA, certo? É a questão 61. É muito comum na prova do ITA solicitar que você encontre a alternativa incorreta. Nós temos várias assertivas aqui e a gente vai passar por cada uma delas. Mas eu vou seguir uma sequência que vai te ajudar, a entender todo esse assunto como se fosse uma breve revisão, tá? Eu vou começar por uma alternativa que está certa, que é a letra D, a letra E. Um orbital do tipo D tem menos 3 nós radiais e 2 nós angulares. Meu Deus, o que é isso, Calçada? Então acompanha comigo. Quando a gente fala dos orbitais, isso aqui é um gráfico da distribuição de probabilidade em função do raio, E essas regiões onde essa densidade de probabilidade é zero, a gente chama de nó, que é quando a função de onda, ou a radial ou a angular, ela vai a zero, tá certo? Os orbitais do tipo S, essas regiões de nó, só existem nós radiais, Em orbitais do tipo P ou orbitais do tipo D, a gente tem os chamados nós angulares. Quando o nó angular, ele é um plano, a gente o chama de plano nodal. Isso já apareceu em uma prova ITA, E a gente tem que falar sobre isso porque existe sempre a possibilidade de que isso apareça de novo, tá certo? Então vem cá comigo, ó. Então os nós podem ser um nó angular que é dado pelo próprio número quântico L, ou pode ser um nó radial, e o nó radial tem uma equaçãozinha que você precisa conhecer para saber calcular, n menos L menos 1. Orbitais do tipo S, 1s, 2s, 3s. O n é 1, 2 e 3. Todo orbital S tem L igual a 0, certo? Se a gente calcular os nós radiais, n menos L menos 1, para o primeiro orbital, que é um S, dá 0, para o segundo orbital, que é o 2S, dá 1. O que é esse nó radial? Esse pontilhado que eu fiz ali dentro dos orbitais. Então, um orbital do tipo 2S é como se fosse uma calotinha esférica interna, um vazio, que é representado pelo pontilhado, e uma calota esférica externa, tá? Um orbital do tipo 3S, repare, ele vai ter duas regiões, dois nós radiais, O número quântico principal, o n, pessoal, o 3, ele vai te dar a quantidade, de nós que você tem, onde a função da probabilidade vai ser 0 de você encontrar, Então, nesse caso aqui, você vai ter o n igual a 3. Então, você tem aqui os nós radiais para esse tipo de orbital. O que acontece com o orbital do tipo P? No orbital do tipo P, eu representei aqui como se fosse... Eu estou fazendo a representação mais clássica, que é a que vocês mais vão ver, embora ele seja um pouquinho mais achatado, mais parecido assim com, sei lá, um pãozinho de hambúrguer, por exemplo. Mas essa é uma representação clássica que você vai encontrar em muitos livros, tá? N igual a 2, L igual a 1. Todo orbital do tipo P, o L vale 1, tá? Qual é a diferença de um orbital 2P para um 3P, Calçada? É o tamanho. O orbital 3P é maior e esse pontilhadinho que eu fiz aqui dentro significa o nó radial dele. Então, o nó angular, é um plano nodal nesse caso. Repare, o plano, nesse caso do 2P, eu fiz o 2PY orbital, esse plano Z e X, essa região que está aqui, Então, se a gente fosse pegar um plano, ele estaria passando exatamente aqui onde está a minha mão, é um plano onde a chance de você encontrar o elétron ali naquele orbital é 0, tá? Então, isso que a gente chama de plano nodal. Então, aqui, você tem um plano nodal, que é o nó angular, e não tem nó radial. Toda vez que o orbital aparece pela primeira vez, ele não apresenta nós radiais, tá? Então, olha só, o orbital 3P, lembra do diagrama de energia? 1s, 2s, 2p, etc.? Toda vez que o orbital aparece pela primeira vez aqui nesse diagrama, ele não tem nó radial. Quando ele aparece pela segunda vez, então o orbital P aparece primeiro no nível 2. Aí depois ele aparece no 3, no 4. Então aqui não tem nó radial. Esse vai ter nó radial, porque ele vai ser maior. E como é que acha o nó radial? N menos L menos 1, tá? Um orbital do tipo D, e eu fiz como exemplo para vocês o 3D ZX. Então esse orbital ele está aqui, ó, no plano ZX, nesses quadrantes que eu desenhei aqui para vocês, tá? Então olha só, o N é igual a 3, Todo orbital D, o L igual a 2, quer dizer que ele tem dois planos nodais, que são os nós angulares, o plano X e o plano YZ, então esse plano que corta, a lousa aqui, como a minha mão está mostrando aqui para vocês,
ou esse outro plano, que é esse plano do Y e do Z aqui, eles são chamados de planos nodais. E como é que acha o nó radial? n-2 menos 1, n menos 3. Por isso que a afirmação E está correta, tá certo? Eu vou fazer uma outra lousa para a gente continuar falando das outras afirmações. Continuando, turma, agora eu vou te mostrar por que a letra B, a letra C e a letra D estão corretas. A gente vai fazer isso seguindo uma sequência aqui lógica. Você precisa conhecer teoria do orbital molecular, tá? Para conseguir resolver essa questão e conseguir, né, entender se essas afirmações são certas ou erradas. Os orbitais atômicos, veja só, eles vão formar os orbitais moleculares. E não estou aqui falando da teoria de ligação de valência, né? Eu estou falando da teoria do orbital molecular, que é uma teoria um pouquinho, né, mais avançada. A gente representa da seguinte maneira: os orbitais atômicos, eles se juntam para formar os orbitais moleculares. Quando os orbitais moleculares são formados, você vai formar o orbital sigma, que é o resultado da interpenetração frontal de orbitais. Sempre forma-se um orbital ligante e um antiligante. Um orbital que contribui para a formação da ligação e um orbital, né, que não contribui para a formação da ligação, pelo contrário, ele tende a separar, manter os átomos separados. Tá? No caso do hidrogênio, né, se você pegar o orbital 1s dele tem um elétron, o outro orbital 1s tem um elétron, e a gente for fazer a distribuição eletrônica, a gente faz a distribuição eletrônica nos orbitais moleculares da mesma forma que a gente faz a distribuição eletrônica nos orbitais atômicos. E uma dica importante: o número de orbitais moleculares é sempre igual à soma do número dos orbitais atômicos. Então, se tem 2 orbitais atômicos, vão ser obtidos 2 orbitais moleculares. No caso do hidrogênio, um elétron e um elétron, a gente faz a distribuição aqui com os espinhos opostos, seguindo regra de de princípio de exclusão de Pauli, etc. Nós vamos ter 2 elétrons no orbital sigma 1s, que é ligante, e nenhum elétron no orbital sigma 1s antiligante. Existe algo importante que você deve conhecer chamado ordem de ligação. Como é que se calcula a ordem de ligação? Número de elétrons ligantes menos o número de elétrons, o asterisco que eu sempre represento, tá? O antiligante. Vamos calcular para o hidrogênio. 2 elétrons ligantes menos nenhum antiligante. E divide por 2. Isso dá uma ordem de ligação 1, que corresponde a uma ligação simples. Por isso o hidrogênio forma moléculas discretas H-H. Repara comigo agora o que acontece no caso do hélio. Como o hélio é um S2, tem esses 2 orbitais atômicos e esses 2 orbitais moleculares. São 4 elétrons, vamos distribuir comigo? 1, 2, 3, 4. Tá certo? Na hora de fazer a continha, olha o que vai acontecer. 2 elétrons ligantes menos 2 antiligantes dá 0. Dividido por 2 dá 0, quer dizer que não tem ligação química hélio com hélio. Então não existe a molécula He2. Tá certo? Muito bem. No caso do lítio, o lítio é 2s, né? O lítio é 2s. Então você tem um elétron, faz a distribuição aqui comigo, são 2 elétrons. No caso do lítio, eu já desprezei um S, porque se a gente fizesse o esquema do 1s aqui embaixo, o que ia acabar acontecendo é que o número de elétrons no ligante, né, e no antiligante ia dar o mesmo, e isso ia acabar anulando. Por isso, quando você tiver, né, 1s2, 2s alguma coisa, você pode ignorar o 2s, 1s e fazer só a partir do 2s, tá certo? Continha. Número de elétrons ligantes 2 menos 0, que é o antiligante, 1, dá uma ordem de ligação 1, então um lítio pode formar moléculas discretas do tipo Li2, beleza? Na próxima lousa, né, eu vou te mostrar como é que funciona isso para carbono e para oxigênio. É um diagrama um pouquinho maior. E para terminar essa questão longa, veja que questão difícil, então estratégia importante na hora da prova, viu, pessoal? Essa é uma questão daquelas que você tem que deixar para fazer num outro momento, você não vai logo de cara fazendo ela não, ela vai te tomar um tempo precioso. Então é aquela questão que você deixa para brigar no final, tá? Porque é uma questão muito longa, tá? A menos que você lembre de todos os detalhes rapidamente ali na própria questão, tá certo? Bom, continuando o nosso esquema, quando a gente tem do lítio até, né, o flúor, tá? A gente vai ter um painel de orbital molecular um pouco diferente, e você precisa saber construir esse painelzinho que eu estou mostrando aqui, tá? O que eu te chamo a atenção é que essa parte tem uma inversão. Até o nitrogênio, né, ou seja, até o carbono, os orbitais ligantes π têm energia menor que o sigma, tá? E do
Nitrogênio para frente, repare que acontece uma inversão. Os orbitais π, né, tanto os ligantes quanto os antiligantes, estão entre os orbitais moleculares sigma. E faltou escrever aqui que isso aqui representa os orbitais atômicos e aqui no meio os orbitais moleculares. Aqui o orbital atômico, né? Nesse eu escrevi. Vamos lá brincar de distribuição eletrônica? Repare, nós temos 1, 2, 3, 4, então são 8 orbitais, né, moleculares, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, os ligantes e os antiligantes. Quantos elétrons eu tenho para distribuir? 1, 2, 3, 4, mais 4 do lado de lá, então vai comigo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha lá a ordem de ligação. Ligante, ligante e ligante. 2 mais 2 mais 2 são 6, menos os 2 do antiligante. 6 menos 2 dividido 2 dá 2, o que dá uma ordem de ligação 2, que é uma ligação dupla. Então a molécula do C2, os 8 elétrons fazem isso, ó. 2, 4, 6, 8. Repare que não há elétron que não está fazendo parzinho assim, não tem um elétron que está assim, ó. Quando isso acontece, o elétron fica desemparelhado, a gente chama a espécie de paramagnética. Quando todos os elétrons estão fazendo parzinho, como neste caso, a espécie é diamagnética. Por isso, então, né, que a letra C, C2, é uma espécie diamagnética. O L2, que está na lousa anterior, também era diamagnético. Depois eu faço o O2-. Para finalizar, olha só o O2, o oxigênio. Não vai esquecer que tem essa inversão. Então nós temos os elétrons, eu tirei um S porque o ligante ou antiligante acaba cancelando, tá? Vão ser a mesma quantidade de orbitais, só tem essa pequena inversão. Vamos lá? 2, 4, 5, 6. 6 desse lado, 6 desse lado são 12. Acompanha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha como é que eu estou colocando. 9, 10, regra de Unde, né? Não esqueça lá do princípio de exclusão de Pauli. 11, 12. Olha que legal, gente. O O2 tem elétrons desemparelhados. Então, ele é uma espécie paramagnética e não diamagnética. Questão famosa que já caiu até no IME, né? A gente fez o simulado do ITA, mas vamos lembrar da prova do IME, né? Que é um outro grande vestibular, né, de engenharia que vocês costumam prestar. Se você jogar oxigênio no meio de um ímã muito forte, né, o oxigênio líquido, ele acaba ficando aprisionado naquele ímã por causa do seu paramagnetismo, tá? Vem cá, ordem de ligação, vamos contar? 2, 4, 6, 8 ligantes. Esses 2 mais esses 2, 4 antiligantes, dividido por 2 dá 2. Isso dá uma ordem de ligação 2, então o oxigênio tem uma ligação dupla que você já conhece. Só tem um detalhe, gente, se a gente faz a estrutura de Lewis dele assim, todos os elétrons fazem parzinho. E aí ele deveria ser diamagnético, mas eu acabei de comentar com você que ele é, por causa disso aqui, ó, tá? Paramagnético, não diamagnético, tá? E é importante que você conheça isso, né? Eu vou aproveitar para fazer o O2+, e o O2- e o O2-2-. O que é o O2+? Vem cá comigo, ó. Você vai tirar um elétron, esse aqui, certo? Então você vai ficar com um elétron antiligante a menos, 8 menos 3 dá 5 sobre 2, que dá 2,5. E se você pegar o O2-, o que vai acontecer? Você vai acrescentar mais um elétron aqui. Então vai ter mais um elétron em orbital antiligante no O2-. Você adicionou um elétron. E aí a ordem de ligação cai para 1,5. Quando a gente olha para a ordem de ligação, é importante que você conheça isso, ó. Quanto maior a ordem de ligação, é mais curta a ligação, tá certo? Só mostrar o O2-2-. O O2-2- vai ter mais um elétron aqui, então você vai colocar mais um aqui e ele passa a ser então diamagnético, que era a letra C lá que estava certa, tá? Muito bem. E curiosamente o O2-2-, se você vai colocar mais um elétron, vai ficar 8 menos 6. Vai dar 2 dividido por 2, que dá a ordem de ligação 1, e o O2-2-, o íon peróxido, né, tem uma ligação simples entre os oxigênios, tá? Agora, galera, cuidado! Quanto maior a ordem de ligação, ou seja, quanto mais curtinha for a ligação, mais forte também é a ligação. Só que isso tem uma exceção importantíssima. O flúor é um átomo pequenininho, tá certo? E o cloro é um átomo grandão. Então o que acontece? No caso do flúor, como eles são átomos pequenos, olha a distância da ligação. Essa ligação é mais curta do que essa. Isso pode te dar a impressão, então, de que essa ligação tem que ser mais forte do que essa. E o que acontece na maioria dos casos, as ligações mais curtas são mais fortes, né? Porém, o flúor
Ao contrário, a ligação dele é mais fraca. Qual é a explicação para isso? É que ele é tão pequeno que esses pares estão muito próximos e há uma forte repulsão entre eles. E isso faz então com que seja mais fácil quebrar a ligação do flúor do que a ligação do cloro, tá? Então cuidado, nem sempre a ligação mais curta vai ser a ligação mais forte. E é por isso que a afirmação D está correta. Com esses comentários, eu justifiquei porque que todas estão certas e a letra A está na ordem inversa, né? Cuidado, gente. Tá na ordem que vai aumentando a ordem de ligação, 1,5 para 2 para 2,5, mas a distância vai diminuindo, tá? E a questão falava sobre o comprimento da ligação, por isso a resposta é a letra A, tá certo? Até a próxima questão, pessoal.